As Boas Novas segundo Marcos. Capítulo 1. Princípio das Boas Novas a respeito de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Conforme está escrito em Isaías o profeta: Veja, enviarei o meu mensageiro na sua frente, o qual preparará o seu caminho. A voz de alguém está clamando no deserto: Preparem o caminho para Jeová, endireitem as suas estradas. João o Batizador estava no deserto, pregando o batismo em símbolo de arrependimento para o perdão de pecados. E todo o território da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém iam ao encontro dele e eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando abertamente os seus pecados. João usava roupa de pelo de camelo e um cinto de couro na cintura, e comia gafanhotos e mel silvestre. Ele pregava: Alguém mais forte do que eu vem depois de mim, e não sou digno de me abaixar e desamarrar o cordão das suas sandálias. Eu batizei vocês com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. No decorrer daqueles dias, Jesus chegou de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Imediatamente ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito descer como pomba sobre ele. E uma voz saiu dos céus: Você é meu filho, o amado. Eu o aprovo. E o Espírito o impeliu imediatamente a ir ao deserto. Assim, ele ficou no deserto por 40 dias e foi tentado por Satanás. Ele estava com os animais selvagens, mas os anjos o serviam. Então, depois de João ter sido preso, Jesus entrou na Galileia, pregando as boas novas de Deus e dizendo: Chegou o tempo determinado e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e tenham fé nas boas novas. Enquanto andava à beira do mar da Galileia, ele viu Simão e André, irmão de Simão, lançando suas redes no mar, pois eram pescadores. De modo que Jesus lhes disse: Sigam-me, e eu farei de vocês pescadores de homens. E eles abandonaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Depois de ir um pouco mais à frente, ele viu Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, enquanto estavam no seu barco consertando as suas redes, e sem demora ele os chamou. Então eles deixaram seu pai, Zebedeu, no barco com os empregados e o seguiram. E entraram em Cafarnaum. Assim que chegou o sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. E as pessoas ficaram maravilhadas com o seu modo de ensinar, pois ele as ensinava como quem tinha autoridade, e não como os escribas. Naquele momento havia na sinagoga deles um homem sob o poder de um espírito impuro, e ele gritou: O que você quer conosco, Jesus Nazareno? Veio nos destruir? Eu sei exatamente quem você é, o Santo de Deus. Mas Jesus o censurou, dizendo: Cale-se e saia dele. E o espírito impuro, depois de lançar o homem em convulsão e gritar ao máximo da sua voz, saiu dele. Pois bem, todos ficaram tão pasmados que começaram a discutir o que tinha acontecido, dizendo: O que é isso? Um novo ensinamento! Ele dá ordens com autoridade até mesmo a espíritos impuros, e eles lhe obedecem. De modo que o relato sobre ele se espalhou rapidamente em todas as direções, por toda a região da Galileia. Depois saíram da sinagoga e foram à casa de Simão e André, com Tiago e João. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e falaram dela a Jesus imediatamente. Ele se dirigiu a ela, pegou-a pela mão e a levantou. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, após o pôr do sol, as pessoas levaram a ele todos os doentes e os possessos de demônios. E a cidade toda estava reunida na frente da porta. Assim, ele curou a muitos que sofriam de várias doenças e expulsou muitos demônios, mas não deixava os demônios falar, pois sabiam que ele era Cristo. De manhã cedo, quando ainda estava escuro, ele se levantou, saiu e foi para um lugar isolado, e ali começou a orar. No entanto, Simão e os que estavam com ele foram à sua procura. Ao encontrá-lo, disseram-lhe: Todos estão procurando o Senhor. Mas ele lhes disse: Vamos a outro lugar, às cidades vizinhas, para que eu também pregue ali, pois foi por isso que vim. E ele foi,
pregando nas sinagogas deles em toda a Galiléia e expulsando os demônios. Aproximou-se dele também um leproso, suplicando-lhe até de joelhos. Se o Senhor apenas quiser, pode me purificar. Em vista disso, ele teve pena e estendeu a mão, tocou no homem e lhe disse: Eu quero. Seja purificado. Imediatamente a lepra desapareceu dele e ele ficou purificado. Então Jesus o mandou logo embora, depois de lhe ordenar com firmeza: Tenha cuidado de não contar nada a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação o que Moisés determinou, em testemunho para eles. Mas, depois de se afastar, o homem começou a proclamar e a divulgar amplamente o acontecido, de modo que Jesus não podia mais entrar abertamente numa cidade, mas ficava fora, em lugares isolados. Contudo, as pessoas continuavam a vir a ele de todas as partes. Capítulo 2. No entanto, depois de alguns dias, ele entrou novamente em Cafarnaum, e a notícia de que ele estava em casa se espalhou. Então, tantas pessoas se ajuntaram que não havia mais lugar, nem mesmo perto da porta, e ele começou a lhes falar a palavra. E lhe trouxeram um paralítico, carregado por 4 homens. Mas eles não podiam levá-lo diretamente a Jesus por causa da multidão. Assim, removeram o telhado acima de onde Jesus estava, e depois de fazer uma abertura, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. Quando Jesus viu a fé que tinham, disse ao paralítico: Filho, seus pecados estão perdoados. Porém, alguns escribas estavam ali sentados e raciocinavam no coração: Por que este homem fala desta maneira? Ele está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser um só, Deus? Mas Jesus imediatamente discerniu em seu espírito que estavam raciocinando desse modo entre eles, e lhes disse: Por que vocês estão raciocinando essas coisas no coração? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, apanhe sua maca e ande? Mas a fim de que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados na terra, ele disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, apanhe sua maca e vá para casa. Com isso, ele se levantou, apanhou imediatamente a sua maca e saiu andando na frente de todos. Assim, todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos nada igual! Novamente, ele foi para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro, e ele começou a ensiná-los. Enquanto caminhava, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: Seja meu seguidor. Então ele se levantou e o seguiu. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi, e muitos cobradores de impostos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois muitos deles o seguiam. Mas, quando os escribas dos fariseus viram que ele comia com os pecadores e os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: Ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Os discípulos de João e os fariseus praticavam o jejum. Assim, aproximaram-se de Jesus e lhe perguntaram: Por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus praticam o jejum, mas os seus discípulos não praticam o jejum? Então Jesus lhes disse: Será que os amigos do noivo têm motivo para jejuar enquanto o noivo está com eles? Enquanto eles têm o noivo consigo, não podem jejuar. Mas virão dias em que o noivo será tirado deles, e então, naquele dia, jejuarão. Ninguém costura um remendo de pano novo numa roupa velha. Se fizer isso, o remendo de pano novo repuxará a roupa velha, e o rasgão ficará pior. Também, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Se fizer isso, o vinho arrebentará os odres, e tanto o vinho como os odres serão perdidos. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Ele estava passando pelos campos de cereais no sábado, e seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. De modo que os fariseus lhe disseram: Veja,
Por que eles estão fazendo o que não é permitido no sábado? Mas ele lhes disse: Vocês nunca leram o que Davi fez numa situação de necessidade, quando ele e seus homens ficaram com fome? Como no relato sobre Abiatar, o principal sacerdote, ele entrou na casa de Deus e comeu os pães da apresentação, os quais a ninguém é permitido comer, a não ser aos sacerdotes, e deu também deles aos homens que estavam com ele? E acrescentou: O sábado veio à existência por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor até mesmo do sábado. Capítulo 4. Ele começou novamente a ensinar à beira do mar, e uma multidão muito grande se reuniu perto dele. Então ele entrou num barco e se sentou, e ficou a certa distância da margem, mas toda a multidão estava em terra, à beira do mar. E ele começou a ensinar-lhes muitas coisas com ilustrações. Ensinava-lhes dizendo: Escutem. O semeador saiu para semear. Ao passo que semeava, algumas sementes caíram à beira da estrada e vieram as aves e as comeram. Outras caíram em solo rochoso, onde não havia muita terra, e brotaram imediatamente porque o solo não era profundo. Mas, quando o sol se levantou, ficaram queimadas e murcharam, porque não tinham raiz. Outras sementes caíram entre os espinhos, e os espinhos cresceram e as sufocaram, e elas não deram fruto. Mas outras caíram em solo bom, e depois de brotar e crescer, começaram a dar fruto, e produziram 30, 60 e 100 vezes mais. Ele acrescentou então: Quem tem ouvidos para escutar, escute. Então, quando ficou sozinho, os que estavam em volta dele vieram com os 12 e começaram a lhe perguntar sobre as ilustrações. Ele lhes disse: A vocês foi dado o segredo sagrado do reino de Deus, mas para os de fora tudo é apresentado em ilustrações, para que eles olhem, mas ainda assim não vejam, e ouçam, mas ainda assim não compreendam. E eles jamais darão meia volta e receberão perdão. Além disso, ele lhes disse: Vocês não compreendem essa ilustração. Portanto, como entenderão todas as outras ilustrações? O semeador semeia a palavra. Então, aquelas sementes à beira da estrada, onde se semeia a palavra, representam os que ouvem a palavra, mas logo vem Satanás e tira a palavra que foi semeada neles. Do mesmo modo, aquelas semeadas em solo rochoso representam os que ouvem a palavra e logo a aceitam com alegria. Contudo, não têm raiz em si mesmos, mas continuam por algum tempo. Então, assim que surge dificuldade ou perseguição por causa da palavra, tropeçam. Ainda há outras que são semeadas entre os espinhos. Essas representam os que ouvem a palavra, mas as ansiedades deste mundo, o poder enganoso das riquezas e os desejos de todas as outras coisas interferem e sufocam a palavra, e ela se torna infrutífera. Finalmente, aquelas que foram semeadas em solo bom representam os que escutam a palavra, a aceitam e dão fruto, 30, 60 e 100 vezes mais. Disse-lhes também: Será que se pega uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto ou debaixo de uma cama? Não é para colocá-la em cima de um suporte? Pois não há nada escondido que não venha a ser exposto, nada cuidadosamente oculto que não venha à tona. Escute quem tem ouvidos para escutar. Disse-lhes ainda: Prestem atenção ao que estão ouvindo. A mesma medida com que vocês medem será usada com vocês, e mais lhes será acrescentado. Pois aquele que tem, mais será dado, mas daquele que não tem, até mesmo o que tem será tirado. Assim, acrescentou: Portanto, o reino de Deus é como quando um homem lança sementes no solo. Ele dorme à noite e se levanta de dia, e as sementes brotam e crescem alto, embora ele não saiba exatamente como. O solo, por si mesmo, dá fruto aos poucos. Primeiro a haste, depois a espiga, e finalmente o grão maduro na espiga. Mas assim que os grãos ficam maduros, ele passa a foice, porque chegou o tempo da colheita. E acrescentou: A que podemos comparar o reino de Deus, ou com que ilustração podemos explicá-lo?
É semelhante a um grão de mostarda que, quando é semeado no solo, é a menor de todas as sementes da terra. Mas depois de semeado, cresce e se torna maior do que todas as outras hortaliças e produz grandes ramos, de modo que as aves do céu podem achar abrigo sob a sua sombra. Com muitas ilustrações desse tipo, ele lhes falava a palavra até onde eram capazes de entender. Realmente, nada lhes falava sem ilustração, mas explicava tudo em particular aos seus discípulos. E naquele dia, ao cair a noite, ele lhes disse: Passemos para a outra margem. Assim, depois de terem dispensado a multidão, eles o levaram, assim como estava, no barco, e havia outros barcos com ele. Levantou-se então uma violenta tempestade e as ondas se lançavam sobre o barco, de modo que o barco estava ficando inundado. Mas ele estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Assim, eles o acordaram e lhe disseram: Instrutor, o senhor não se importa que estejamos prestes a morrer? Com isso ele se levantou, censurou o vento e disse ao mar: Silêncio! Cale-se! E o vento parou, e houve uma grande calmaria. Então ele lhes disse: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm nenhuma fé? Mas eles sentiram um medo incomum e disseram uns aos outros: Quem é realmente este homem? Até mesmo o vento e o mar lhe obedecem. Capítulo 5. Chegaram então à outra margem do mar, a região dos Gerazenos. E assim que Jesus saiu do barco, um homem sob o poder de um espírito impuro saiu dentre os túmulos e foi ao seu encontro. Ele vivia entre os túmulos e até aquele tempo absolutamente ninguém havia sido capaz de mantê-lo preso, nem mesmo com uma corrente. Muitas vezes ele tinha sido preso com correntes nos pés e nas mãos. Mas ele quebrava as correntes das mãos e despedaçava as dos pés, e ninguém tinha força para dominá-lo. E, incessantemente, noite e dia, ele gritava nos túmulos e nos montes e se cortava com pedras. Mas, ao ver Jesus a certa distância, correu e se curvou diante dele. Então gritou em voz bem alta: O que você quer comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Jure por Deus que não me atormentará. Pois Jesus havia lhe dito: Saia do homem, espírito impuro. Mas Jesus lhe perguntou: Qual é o seu nome? E ele respondeu: Meu nome é Legião, porque há muitos de nós. E suplicava a Jesus que não enviasse os espíritos para fora daquela região. Havia então uma grande manada de porcos pastando no monte. Por isso os espíritos lhe suplicaram: Mande-nos para os porcos, para que entremos neles. E ele lhes deu permissão. Assim, os espíritos impuros saíram e entraram nos porcos, e a manada se jogou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, cerca de 2.000 deles, e se afogaram no mar. Mas os que cuidavam dos porcos fugiram e contaram isso na cidade e na zona rural, e as pessoas foram ver o que tinha acontecido. Assim, aproximaram-se de Jesus e viram o possesso de demônios que havia tido a legião, sentado, vestido e em perfeito juízo, e ficaram com medo. Também, os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que tinha acontecido com o homem possesso de demônios e com os porcos. Assim, começaram a suplicar a Jesus que saísse daquela região. Então, quando ele estava entrando no barco, o homem que tinha estado possesso de demônios suplicou que o deixasse ir com ele. No entanto, ele não deixou, mas disse-lhe: Vá para casa, para seus parentes, e conte-lhes tudo o que Jeová fez por você e a misericórdia que ele lhe demonstrou. O homem foi embora e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus havia feito por ele, e todos ficavam admirados. Depois de Jesus ter passado novamente no barco para a margem oposta, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava à beira do mar. Chegou então um dos presidentes da sinagoga, chamado Jairo, e ao vê-lo, se prostrou aos seus pés. Ele lhe suplicou muitas vezes: Minha filhinha está gravemente doente. Por favor, venha e ponha as mãos sobre ela, para que possa ficar boa e viver. Assim, Jesus foi com ele, e uma grande multidão o seguia e apertava. E havia uma mulher que por 12 anos sofria de um fluxo de sangue.
Ela havia sofrido muito às mãos de muitos médicos e tinha gastado todos os seus recursos sem ter melhorado, mas em vez disso, tinha ficado pior. Tendo ouvido falar de Jesus, ela se aproximou por trás dele, na multidão, e tocou na sua roupa, pois dizia: Se eu apenas tocar na sua roupa, ficarei boa. E o seu fluxo de sangue secou imediatamente, e ela sentiu no corpo que tinha sido curada daquela doença aflitiva. Imediatamente, Jesus percebeu que havia saído o poder dele, e ele se virou na multidão e perguntou: Quem tocou na minha roupa? Seus discípulos lhe disseram: O senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Mas ele estava olhando em volta para ver quem tinha feito isso. A mulher, tremendo de medo, sabendo o que tinha lhe acontecido, se aproximou e se prostrou diante dele, e lhe disse toda a verdade. Ele disse a ela: Filha, a sua fé fez você ficar boa. Vá em paz e fique curada da sua doença aflitiva. Enquanto ele ainda falava, chegaram alguns homens da casa do presidente da sinagoga e disseram: Sua filha morreu. Por que incomodar mais o instrutor? Mas Jesus ouviu as palavras deles e disse ao presidente da sinagoga: Não tenha medo, apenas exerça a fé. Então não deixou ninguém acompanhá-lo, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Assim, chegaram à casa do presidente da sinagoga, e ele viu o alvoroço e os que choravam e lamentavam em alta voz. Depois de entrar, disse-lhes: Por que vocês estão chorando e fazendo esse alvoroço? A menina não morreu, ela está dormindo. Em vista disso, começaram a rir dele com desprezo. Mas, depois de mandar que todos saíssem, ele levou consigo o pai e a mãe da menina e os que estavam com ele, e entrou onde a menina estava. Então, pegando a mão da menina, disse-lhe: Talita, cumi, que traduzido significa: Menina, digo-lhe, levante-se. E a menina se levantou imediatamente e começou a andar. Ela tinha 12 anos de idade. Com isso, eles não conseguiram se conter de tanta alegria. Mas ele lhes ordenou vez após vez que não deixassem ninguém saber disso, e mandou que dessem a ela algo para comer. Capítulo 6. Ele partiu dali e entrou na sua própria cidade, e seus discípulos o seguiram. Quando chegou o sábado, ele começou a ensinar na sinagoga, e a maioria dos que o ouviram ficaram maravilhados e disseram: Onde este homem obteve essas coisas? Por que foi dada essa sabedoria a ele? E por que essas obras poderosas são realizadas pelas suas mãos? Não é este o carpinteiro, filho de Maria e irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não estão as suas irmãs aqui conosco? Assim, começaram a tropeçar por causa dele. Mas Jesus lhes disse: Um profeta não fica sem honra a não ser na sua própria terra, entre os seus parentes e na sua própria casa. E não pôde fazer nenhuma obra poderosa ali, a não ser pôr as mãos sobre alguns doentes e curá-los. Realmente, admirou-se com a sua falta de fé. E percorreu todas as aldeias nas redondezas, ensinando. Ele convocou então os 12 e começou a enviá-los de 2 em 2, e lhes deu autoridade sobre os espíritos impuros. Também lhes deu ordens para não levarem nada para a viagem, a não ser um bastão, nem pão, nem bolsa de provisões, nem dinheiro no cinto. Mas ordenou que eles calçassem sandálias e que não levassem roupa extra. Além disso, ele lhes disse: Em qualquer casa em que entrarem, fiquem ali até saírem daquele lugar. E qualquer lugar que não os receber nem os ouvir, ao saírem dali sacudam a poeira que está nos seus pés em testemunho para eles. Assim, partiram e pregaram que as pessoas deveriam se arrepender. Eles expulsavam muitos demônios, passavam azeite em muitos doentes e os curavam. E o rei Herodes ouviu falar disso, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido, e as pessoas diziam: João, o batizador, foi levantado dentre os mortos, e é por isso que ele realiza obras poderosas. Mas outros diziam: É Elias. Ainda outros diziam: É um profeta, semelhante a um dos profetas antigos. Mas ao ouvir isso, Herodes disse: João,
aquele que eu decapitei foi levantado. De fato, o próprio Herodes anteriormente havia mandado prender João e o havia amarrado na prisão por causa de Herodias, esposa de Filipe, seu irmão, porque tinha se casado com ela. Pois João dizia a Herodes: não é permitido que o Senhor tenha a esposa do seu irmão. Por isso, Herodias nutria ressentimento contra ele e queria matá-lo, mas não podia. Pois Herodes tinha temor de João, sabendo que era homem justo e santo, e o protegia. Sempre que o ouvia, ficava perplexo, sem saber o que fazer. Contudo, ouvia-o com prazer. Mas chegou um dia conveniente quando Herodes, no seu aniversário, ofereceu um banquete aos altos funcionários, aos comandantes militares e aos homens mais importantes da Galileia. E a filha de Herodias entrou e dançou, e ela agradou a Herodes e aos que comiam com ele. O rei disse à moça: peça-me o que quiser, e eu darei a você. Sim, ele lhe jurou: o que for que você me pedir, até a metade do meu reino, eu darei a você. Então ela saiu e perguntou à sua mãe: o que devo pedir? Ela respondeu: a cabeça de João, o batizador. Imediatamente ela correu até o rei e fez o seu pedido, dizendo: quero que o senhor me dê sem demora, numa bandeja, a cabeça de João Batista. Embora isso o entristecesse profundamente, o rei não quis desconsiderar o pedido dela, por causa dos juramentos que tinha feito e por causa dos seus convidados. Assim, o rei enviou imediatamente um soldado da sua guarda com ordens para que trouxesse a cabeça de João. Então ele foi, decapitou-o na prisão e trouxe a cabeça numa bandeja. Ele a deu à moça, e a moça a deu à sua mãe. Quando os discípulos dele ouviram isso, foram pegar o seu corpo e o colocaram num túmulo. Os apóstolos se reuniram em volta de Jesus e lhe contaram tudo o que tinham feito e ensinado. E ele lhes disse: venham comigo. Vamos sozinhos a um lugar isolado para descansar um pouco. Pois havia muitos que iam e vinham, e eles não tinham folga nem para tomar uma refeição. Por isso partiram no barco para um lugar isolado, para ficarem sozinhos. Mas as pessoas os viram partir, e muitos ficaram sabendo disso. E afluíram para lá a pé, de todas as cidades, e chegaram primeiro que eles. Pois bem, ao desembarcar, ele viu uma grande multidão e teve pena deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E começou a lhes ensinar muitas coisas. Já era tarde, e seus discípulos se aproximaram dele e disseram: este lugar é isolado e já é tarde. Dispense-os, para que possam ir à zona rural e às aldeias ao redor comprar algo para comer. Ele lhes respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Perguntaram-lhe então: devemos ir comprar pães no valor de 200 denários e dá-los às pessoas para comer? Ele lhes disse: quantos pães vocês têm? Vão ver. Depois de verificarem, disseram: 5, além de 2 peixes. E ele mandou que todos se sentassem em grupos na grama verde. Assim eles se sentaram em grupos de 100 e de 50. Pegando então os 5 pães e os 2 peixes, ele olhou para o céu e proferiu uma bênção. Depois partiu os pães e começou a dá-los aos discípulos, para que os servissem às pessoas, e repartiu os 2 peixes entre todos. Assim, todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão, além das sobras de peixes. Os que comeram os pães foram 5.000 homens. Então, sem demora, ele mandou os discípulos entrar no barco e partir na frente, para a margem oposta, em direção a Betsaida, enquanto ele mesmo dispensava a multidão. Mas, depois de se despedir deles, foi a um monte para orar. Quando anoiteceu, o barco estava no meio do mar, mas ele estava sozinho em terra. Então, ao ver que tinham grandes dificuldades para remar por causa do vento contrário, ele se dirigiu a eles por volta da 4ª vigília da noite, andando sobre o mar, mas parecia que ele ia passar direto por eles. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram: é uma aparição! E gritaram, pois todos eles o viram e ficaram assustados. Mas ele lhes disse imediatamente: coragem! Sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco com eles e o vento parou. Em vista disso, ficaram muito espantados, porque não tinham compreendido o significado dos pães,
O coração deles continuava fechado ao entendimento. Quando terminaram a travessia, chegaram a Genezaré e ancoraram o barco ali. Mas, assim que saíram do barco, as pessoas o reconheceram. Elas percorreram toda aquela região e começaram a levar os doentes em macas para onde ouviam falar que ele estava. E onde quer que ele entrasse, em aldeias, em cidades ou na zona rural, colocavam os doentes nas praças e lhe imploravam que pudessem tocar pelo menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam bons. Capítulo 7. Então os fariseus e alguns dos escribas que tinham chegado de Jerusalém se reuniram em volta dele. E eles viram alguns dos discípulos dele tomar a refeição com mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Pois os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos até os cotovelos, apegando-se à tradição dos homens dos tempos antigos, e ao voltar do mercado não comem sem se lavar. Há muitas outras tradições que eles receberam e às quais se apegam, como batismos de copos, de jarros e de vasilhas de cobre. Então esses fariseus e escribas lhe perguntaram: Por que os seus discípulos não seguem a tradição dos homens dos tempos antigos, mas tomam a refeição com mãos impuras? Ele lhes disse: Isaías profetizou apropriadamente a respeito de vocês, hipócritas, como está escrito: Este povo me honra com os lábios, mas seu coração está muito longe de mim. É em vão que continuam a me adorar, pois ensinam as regras de homens como doutrinas. Vocês abandonam o mandamento de Deus e se apegam à tradição de homens. Ele lhes disse ainda: Vocês sabem muito bem como pôr de lado o mandamento de Deus a fim de manter a sua tradição. Por exemplo, Moisés disse: Honre seu pai e sua mãe, e quem amaldiçoar seu pai ou sua mãe seja morto. Mas vocês dizem: Se um homem diz ao seu pai ou à sua mãe: Tudo o que eu tenho que poderia beneficiá-lo é corbã, isto é, uma dádiva dedicada a Deus, vocês não o deixam mais fazer nenhuma única coisa para seu pai ou para sua mãe. Assim, vocês invalidam a palavra de Deus pela tradição que transmitiram, e fazem muitas coisas como essa. E chamando novamente a multidão, ele lhes disse: Escutem-me, todos vocês, e compreendam o significado do que eu digo. Não há nada fora de um homem que, entrando nele, possa torná-lo impuro. Mas as coisas que saem do homem são as que o tornam impuro. Então, depois de ele se afastar da multidão e entrar numa casa, seus discípulos lhe perguntaram sobre a ilustração, de modo que lhes perguntou: Vocês também estão sem entendimento como eles? Não percebem que nada de fora que entre num homem pode torná-lo impuro, visto que entra não no seu coração, mas no seu estômago e sai para o esgoto? Assim ele declarou puros todos os alimentos. Além disso, ele disse: O que sai do homem é o que o torna impuro, pois de dentro, do coração dos homens, saem raciocínios prejudiciais, imoralidade sexual, roubos, assassinatos, adultérios, ganância, maldades, engano, conduta insolente, olho invejoso, blasfêmia, arrogância e insensatez. Todas essas coisas más saem de dentro e tornam o homem impuro. Ele se levantou e foi para a região de Tiro e Sidom. Ali, entrou numa casa e não quis que ninguém soubesse, mas não pôde passar despercebido. Logo, uma mulher cuja filhinha tinha um espírito impuro ouviu falar dele e foi até lá, e se prostrou aos seus pés. A mulher era grega, de nacionalidade sírio-fenícia, e ela lhe pedia com insistência que expulsasse da sua filha o demônio. Mas ele lhe disse: Deixe primeiro os filhos ficarem satisfeitos, pois não é certo tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, lhe respondeu: Sim, senhor. No entanto, até os cachorrinhos debaixo da mesa comem as migalhas que as criancinhas deixam cair. Com isso, ele lhe disse: Por causa da sua resposta, vá. O demônio saiu da sua filha. Assim ela foi para casa e encontrou a criancinha deitada na cama, e o demônio a tinha deixado. Quando Jesus voltou da região de Tiro, passou por Sidom e foi para o mar da Galileia, atravessando a região de Decápolis. Ali,
Levaram-lhe um surdo que tinha um impedimento na fala e suplicaram-lhe que pusesse a mão sobre ele. E ele o levou à parte, longe da multidão. Então pôs os dedos nos ouvidos do homem e, depois de cuspir, tocou na língua dele. Olhando para o céu, suspirou profundamente e lhe disse: Efatá, isto é, abra-se. Com isso, seus ouvidos se abriram e seu impedimento na fala foi removido, e ele começou a falar normalmente. Então lhes ordenou que não contassem isso a ninguém, mas, quanto mais ordenava, mais proclamavam o acontecido. De fato, estavam extremamente admirados e diziam: Ele faz bem todas as coisas. Faz até os surdos ouvir e os mudos falar. Capítulo 8. Naqueles dias, havia novamente uma grande multidão e eles não tinham nada para comer. Então ele convocou os discípulos e lhes disse: Tenho pena da multidão, porque já estão comigo há 3 dias e eles não têm nada para comer. Se eu os mandar para casa com fome, desfalecerão na estrada e alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhe responderam: Onde alguém poderia encontrar neste lugar isolado pão suficiente para satisfazê-los? Com isso, ele lhes perguntou: Quantos pães vocês têm? Disseram: 7. E mandou a multidão se sentar no chão. Então pegou os 7 pães, deu graças, partiu-os e começou a dá-los aos seus discípulos, para que os servissem, e eles os serviram à multidão. Tinham também alguns peixinhos, e depois de dar graças por estes, disse-lhes que os servissem também. Assim comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos grandes, cheios dos pedaços que sobraram. Havia cerca de 4.000 homens. Então ele os dispensou. Ele entrou imediatamente no barco com seus discípulos e chegou à região de Dalmanuta. Ali os fariseus se aproximaram e começaram a discutir com ele, pedindo-lhe um sinal do céu para o porem à prova. Então ele suspirou profundamente e disse: Por que esta geração busca um sinal? Eu lhes digo a verdade: nenhum sinal será dado a esta geração. Com isso os deixou, embarcou novamente e foi para a margem oposta. No entanto, eles se esqueceram de levar pães e não tinham nada consigo no barco, a não ser um pão. E ele lhes advertiu claramente: Mantenham os olhos abertos. Cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Então eles começaram a discutir entre si sobre o fato de não terem pães. Notando isso, ele lhes disse: Por que vocês estão discutindo sobre não terem pães? Ainda não percebem e não entendem? Seu coração ainda está fechado ao entendimento? Embora tenham olhos, não veem, e embora tenham ouvidos, não ouvem? Não se lembram de quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram quando partiu 5 pães para os 5.000 homens? Disseram-lhe: 12. E quando partiu 7 pães para os 4.000 homens, quantos cestos grandes, cheios de pedaços vocês recolheram? Responderam-lhe: 7. Com isso lhes disse: Vocês ainda não entendem? Chegaram então a Betsaida. Ali levaram a ele um cego e lhe suplicaram que tocasse nele. E ele pegou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Depois de cuspir nos olhos dele, pôs as mãos sobre ele e lhe perguntou: Vê alguma coisa? O homem olhou para cima e disse: Vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Ele pôs de novo as mãos sobre os olhos do homem e o homem viu claramente. Sua visão foi restabelecida e ele podia ver tudo nitidamente. Assim, mandou-o para casa, dizendo: Não entre na aldeia. Jesus e seus discípulos partiram então para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho ele perguntou aos seus discípulos: Quem as pessoas dizem que eu sou? Responderam-lhe: João Batista, mas outros dizem que é Elias, e ainda outros, um dos profetas. E ele lhes perguntou: E vocês? Quem dizem que eu sou? Pedro lhe respondeu: O Senhor é o Cristo. Então ele lhes ordenou com firmeza que não contassem a ninguém sobre ele. Também ele começou a lhes ensinar que o Filho do Homem tinha de sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos,
pelos principais sacerdotes e pelos escribas, e que tinha de ser morto e ser levantado 3 dias depois. De fato, fez essa declaração abertamente. Mas Pedro o levou à parte e começou a censurá-lo. Com isso, ele se virou, olhou para os seus discípulos e censurou Pedro, dizendo: Para trás de mim, Satanás, porque você não tem os pensamentos de Deus, mas os de homens. Chamou então a multidão junto com seus discípulos e lhes disse: Se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, apanhe sua estaca de tortura e siga-me sempre. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa e por causa das boas novas, a salvará. Realmente, de que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? O que realmente o homem daria em troca da sua vida? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras entre esta geração adúltera e pecadora, desse o Filho do Homem também se envergonhará quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Capítulo 9. Ele lhes disse também: Digo a verdade a vocês. Há alguns dos que estão aqui que de modo algum provarão a morte antes de verem o reino de Deus já vindo em poder. 6 dias depois, Jesus chamou Pedro, Tiago e João e os levou a sós a um alto monte. E ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram cintilantes e ficaram muito mais brancas do que qualquer lavadeiro na terra poderia alvejar. Também lhes apareceu Elias com Moisés, e eles estavam conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Rabi, é bom que estejamos aqui. Vamos armar então 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Na verdade, não sabia como reagir, pois eles estavam com muito medo. E formou-se uma nuvem, encobrindo-os, e uma voz saiu da nuvem: Este é meu filho, o amado. Escutem-no. De repente, então, olharam em volta e não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou com firmeza que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem fosse levantado dentre os mortos. Eles obedeceram às suas palavras, mas discutiram entre si o que significava ele ser levantado dentre os mortos. E lhe perguntaram: Por que os escribas dizem que Elias tem de vir primeiro? Ele lhes respondeu: Elias realmente vem primeiro e restabelece todas as coisas. Mas como é que está escrito a respeito do Filho do Homem que ele tem de sofrer muitas coisas e ser tratado com desprezo? Porém, eu lhes digo que Elias, de fato, já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, assim como está escrito a respeito dele. Ao chegarem onde estavam os outros discípulos, notaram uma grande multidão em volta deles, e havia escribas discutindo com eles. Mas, assim que as pessoas da multidão o viram, ficaram admiradas e correram para cumprimentá-lo. Então ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estão discutindo com eles? E alguém da multidão lhe respondeu: Instrutor, eu trouxe meu filho para o Senhor, porque ele tem o espírito mudo. Onde quer que esse espírito o apanhe, lança-o no chão, e ele espuma pela boca, range os dentes e perde a força. Eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não foram capazes de fazer isso. Em resposta, ele lhes disse: Ó geração sem fé, até quando terei de continuar com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam-no a mim. De modo que o levaram a ele. Mas, ao ver Jesus, o espírito lançou o menino imediatamente em convulsões. Depois de cair no chão, ele ficou rolando e espumando pela boca. Então, Jesus perguntou ao pai: Há quanto tempo isso acontece com ele? Ele respondeu: Desde a infância. E o espírito o lança muitas vezes no fogo e também na água para matá-lo. Mas se o Senhor puder fazer algo, tenha pena de nós e ajude-nos. Jesus lhe disse: Esta expressão, se puder, ora, tudo é possível para quem tem fé. Imediatamente o pai do menino clamou: Eu tenho fé. Ajude-me onde preciso de fé. Observando então que uma multidão estava rapidamente se aproximando deles,
Jesus censurou o espírito impuro, dizendo-lhe: Espírito mudo e surdo, eu lhe ordeno que saia dele, e não entre nele novamente. Depois de clamar e de causar muitas convulsões no menino, o espírito saiu. E o menino parecia morto, de modo que a maioria das pessoas dizia: Ele está morto. Mas Jesus o pegou pela mão e o levantou, e ele ficou de pé. Assim, depois de entrar numa casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular: Por que nós não conseguimos expulsá-lo? Ele lhes respondeu: Essa espécie só sai por oração. Partiram dali e atravessaram a Galileia, mas ele não quis que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando seus discípulos. E lhes dizia: O Filho do Homem será entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. Mas, embora seja morto, será levantado 3 dias depois. No entanto, não entendiam o que ele lhes dizia, e tinham medo de perguntar. E entraram em Cafarnaum. Então, quando estava dentro da casa, ele lhes perguntou: Sobre o que vocês estavam discutindo na estrada? Eles ficaram calados, pois na estrada tinham discutido entre si sobre quem era o maior. Então ele se sentou, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quer ser o primeiro, tem de ser o último de todos e servo de todos. Então ele pegou uma criancinha e a colocou no meio deles. Pôs os braços em volta dela e lhes disse: Quem recebe uma destas criancinhas em meu nome, recebe também a mim. E quem me recebe, recebe não só a mim, mas também aquele que me enviou. João lhe disse: Instrutor, vimos alguém expulsar demônios usando o seu nome e tentamos impedi-lo, porque ele não estava nos acompanhando. Mas Jesus disse: Não tentem impedi-lo, porque ninguém que faça uma obra poderosa em meu nome pode logo depois falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é a favor de nós. E eu garanto a vocês que quem lhes der um copo de água para beber, por vocês pertencerem a Cristo, de modo algum perderá sua recompensa. Mas quem fizer tropeçar um destes pequenos que tem fé, seria melhor para ele que pusessem no seu pescoço uma pedra de moinho, daquelas que o jumento faz girar, e que fosse lançado no mar. Se a sua mão faz você tropeçar, corte-a. É melhor para você entrar na vida aleijado do que ir com as 2 mãos para a geena, para o fogo que não pode ser apagado. E se o seu pé o faz tropeçar, corte-o. É melhor para você entrar na vida manco do que ser lançado com os 2 pés na geena. E se o seu olho o faz tropeçar, lance-o para longe. É melhor para você entrar no reino de Deus com um olho só do que ser lançado com os 2 olhos na geena, onde os vermes não morrem e o fogo não é apagado. Pois todos têm de ser salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal perder a sua salinidade, o que farão para recuperar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e mantenham a paz uns com os outros. Capítulo 10. Dali ele se levantou e foi para as fronteiras da Judéia, do outro lado do Jordão, e novamente multidões se ajuntaram em volta dele. Ele começou a ensiná-las de novo, como costumava fazer. Alguns fariseus se aproximaram e, querendo pô-lo à prova, perguntaram se era permitido que um homem se divorciasse da esposa. Ele lhes respondeu: O que Moisés lhes ordenou? Disseram: Moisés permitiu que o homem escrevesse um certificado de divórcio e a mandasse embora. Mas Jesus lhes disse: Foi por causa da dureza do coração de vocês que ele lhes escreveu esse mandamento. No entanto, no princípio da criação, ele os fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará seu pai e sua mãe, e os 2 serão uma só carne, de modo que não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus pôs sob o mesmo jugo, o homem não deve separar. Quando estavam novamente na casa, os discípulos lhe perguntaram sobre isso. Ele lhes disse: Quem se divorcia da sua esposa e se casa com outra, comete adultério contra ela. E se uma mulher, depois de se divorciar do seu marido, se casa com outro, comete adultério. As pessoas começaram então a trazer a ele criancinhas, para que tocasse nelas, mas os discípulos repreenderam as pessoas. Vendo isso, Jesus ficou indignado e lhes disse:
Deixem as criancinhas vir a mim. Não tentem impedi-las, pois o reino de Deus pertence aos que são como elas. Eu lhes digo a verdade. Quem não receber o reino de Deus como uma criancinha, de modo algum entrará nele. E pegou as crianças nos braços e começou a abençoá-las, pondo as mãos sobre elas. Quando ele estava saindo, um homem chegou correndo, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom instrutor, o que devo fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um só, Deus. Você conhece os mandamentos. Não assassine, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude, honre seu pai e sua mãe. O homem lhe disse: Instrutor, eu tenho cumprido todas essas coisas desde bem jovem. Jesus olhou para ele e, sentindo amor por ele, disse: Falta uma coisa a seu respeito. Vá, venda o que você tem e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu, e venha ser meu seguidor. Mas ele ficou triste com a resposta e foi embora abatido, porque tinha muitas posses. Depois de olhar em volta, Jesus disse aos seus discípulos: Como será difícil para os que têm dinheiro entrar no reino de Deus. Mas os discípulos ficaram surpresos com as suas palavras. Jesus disse então: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram ainda mais admirados e lhe perguntaram: Quem é que pode ser salvo? Jesus olhou diretamente para eles e disse: Para os homens é impossível, mas não é assim para Deus, pois para Deus todas as coisas são possíveis. Pedro começou a lhe dizer: Veja, deixamos tudo e seguimos o Senhor. Jesus disse: Eu lhes garanto, ninguém deixou casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por minha causa e por causa das boas novas, que não receba 100 vezes mais agora, neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no futuro sistema de coisas, a vida eterna. Mas muitos que são primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Estavam então indo pela estrada, subindo para Jerusalém, e Jesus ia na frente deles, e eles estavam admirados, mas os que o seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou os 12 à parte e começou a lhes dizer as coisas que estavam para acontecer com ele. Escutem, estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão a homens das nações. E esses zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão, mas 3 dias depois ele será levantado. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, se aproximaram dele e lhe disseram: Instrutor, queremos que o senhor faça para nós o que lhe pedirmos. Ele lhes perguntou: O que querem que eu faça para vocês? Eles responderam: Conceda-nos que nos sentemos um à sua direita e outro à sua esquerda na sua glória. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou bebendo ou ser batizados com um batismo com que eu estou sendo batizado? Disseram-lhe: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que eu estou sendo batizado. No entanto, sentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 souberam disso, ficaram indignados com Tiago e João. Mas Jesus os chamou e lhes disse: Vocês sabem que os que são considerados governantes das nações dominam sobre elas, e seus grandes exercem autoridade sobre elas. Não deve ser assim entre vocês. Mas quem quiser se tornar grande entre vocês tem de ser o seu servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês tem de ser o escravo de todos. Pois até mesmo o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em troca de muitos. Eles entraram então em Jericó,
Mas quando ele, seus discípulos e uma multidão considerável estavam saindo de Jericó, Bartimeu, filho de Timeu, um mendigo cego, estava sentado à beira da estrada. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, ele começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tenha misericórdia de mim! Em vista disso, muitos começaram a censurá-lo, mandando que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim! Então Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem! Levante-se! Ele está chamando você! Jogando a capa para o lado, ele se levantou rapidamente e foi ao encontro de Jesus. Então Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu faça por você? O cego lhe disse: Rabone, deixe-me recuperar a visão. E Jesus lhe disse: Vá, sua fé fez você ficar bom. E ele recuperou imediatamente a visão e começou a segui-lo pela estrada. Capítulo 11. Então, quando estavam chegando perto de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, no Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos e lhes disse: Vão à aldeia que está ao alcance da vista, e assim que entrarem lá, acharão um jumentinho amarrado, no qual ninguém ainda montou. Desamarrem-no e tragam-no para cá. E se alguém lhes perguntar, por que estão fazendo isso? Digam, o Senhor precisa dele, e logo o mandará de volta para cá. Assim partiram e acharam o jumentinho amarrado junto a uma porta, do lado de fora, na rua, e o desamarraram. Mas alguns dos que estavam ali perguntaram a eles: O que vocês estão fazendo, desamarrando o jumentinho? Disseram a eles o que Jesus tinha dito, e eles os deixaram ir. Trouxeram então a Jesus o jumentinho e colocaram sobre este suas capas, e ele se sentou nele. Também muitos estenderam suas capas na estrada, mas outros cortaram ramos dos campos. E os que iam na frente e os que vinham atrás gritavam: Salva, rogamos! Bendito é aquele que vem em nome de Jeová! Bendito é o reino que virá, do nosso pai Davi! Salva, rogamos, nas maiores alturas! E ele entrou em Jerusalém, foi ao templo e olhou tudo em volta, mas, visto que já estava tarde, saiu com os 12 para Betânia. No dia seguinte, quando estavam saindo de Betânia, ele sentiu fome. De certa distância viu uma figueira que tinha folhas e foi ver se achava algo nela. Mas, ao chegar perto dela, não encontrou nada, exceto folhas, pois não era a estação dos figos. Então ele lhe disse: Nunca mais ninguém coma do seu fruto. E os seus discípulos estavam escutando. Chegaram então a Jerusalém. Ali ele entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não deixava ninguém carregar nenhum utensílio através do templo. Ele ensinava, dizendo-lhes: Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vocês fizeram dela um abrigo de ladrões. Os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, e começaram a procurar um meio de matá-lo, pois tinham medo dele, porque toda a multidão estava maravilhada com o seu ensino. Quando ficou tarde no dia, saíram da cidade. Mas de manhã cedo, quando estavam passando pela figueira, viram que ela estava seca desde as raízes. Pedro se lembrou e lhe disse: Rabi, veja! A figueira que o senhor amaldiçoou secou. Jesus lhe disse em resposta: Tenham fé em Deus. Eu lhes digo a verdade. Quem disser a este monte, levante-se e jogue-se no mar, e não duvidar no coração, mas tiver fé em que aquilo que disser vai acontecer, assim acontecerá. É por isso que lhes digo: todas as coisas que vocês pedirem em oração, tenham fé em que já as receberam, e as terão. E quando vocês estiverem em pé, orando, perdoem o que tiverem contra alguém, para que o seu Pai, que está nos céus, também perdoe as falhas de vocês. Chegaram novamente a Jerusalém. E enquanto ele andava pelo templo, os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos vieram e lhe perguntaram:
Com que autoridade você faz essas coisas? E quem lhe deu autoridade para fazer essas coisas? Jesus lhes disse: Eu lhes farei uma pergunta. Respondam-me, e eu lhes direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondam-me. Então eles começaram a raciocinar entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele dirá: então, por que vocês não acreditaram nele? Mas nos atrevemos a dizer dos homens? Eles tinham medo da multidão, pois todos achavam que João realmente tinha sido um profeta. Assim, responderam a Jesus: Não sabemos. Jesus lhes disse: Então eu também não lhes digo com que autoridade faço essas coisas. Capítulo 12. Então ele começou a lhes falar com ilustrações. Um homem plantou um vinhedo, pôs uma cerca em volta dele, cavou um tanque como lagar de vinho e ergueu uma torre. Então arrendou o vinhedo a lavradores e viajou para fora. Na época devida, enviou um escravo aos lavradores para receber deles alguns dos frutos do vinhedo. Mas eles o pegaram e espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Enviou-lhes outro escravo, e eles lhe bateram na cabeça e o humilharam. Então enviou outro, e eles o mataram. E enviou muitos outros. A uns eles espancaram, a outros mataram. Ele tinha mais um filho amado. Por fim, o enviou a eles, dizendo: Respeitarão meu filho. Mas aqueles lavradores disseram entre si: Este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o pegaram, o mataram e o lançaram para fora do vinhedo. O que fará o dono do vinhedo? Voltará e matará os lavradores e dará o vinhedo a outros. Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa se tornou a principal pedra angular. Isso procede de Jeová e é maravilhoso aos nossos olhos? Em vista disso, quiseram prendê-lo, porque sabiam que ele havia contado a ilustração pensando neles. Mas tinham medo da multidão, de modo que o deixaram e foram embora. A seguir, enviaram-lhe alguns dos fariseus e dos partidários de Herodes para apanhá-lo nas suas palavras. Ao chegarem, eles lhe disseram: Instrutor, sabemos que o senhor é verdadeiro e que não busca agradar a homens, pois não olha para a aparência das pessoas, mas ensina o caminho de Deus em harmonia com a verdade. É permitido ou não pagar a César o imposto por cabeça? Devemos pagar ou não devemos pagar? Percebendo a hipocrisia deles, ele lhes disse: Por que vocês me põem à prova? Tragam-me um denário para eu ver. Trouxeram-lhe um, e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e inscrição? Responderam-lhe: De César. Jesus disse então: Paguem a César o que é de César, mas a Deus o que é de Deus. E ficaram maravilhados com ele. Então os saduceus, que dizem não haver ressurreição, se aproximaram e lhe perguntaram: Instrutor, Moisés nos escreveu que se alguém morre e deixa esposa, mas não deixa filhos, o irmão dele deve tomar a viúva em casamento para dar descendência ao seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro tomou uma esposa, mas morreu sem deixar descendente. E o segundo se casou com ela, mas morreu sem deixar descendente. E o mesmo aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendente. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, de qual deles ela será esposa? Pois os 7 a tiveram como esposa. Jesus lhes disse: Não é por isso que vocês estão enganados, porque não conhecem nem as Escrituras, nem o poder de Deus? Pois, quando se levantam dentre os mortos, os homens não se casam, nem as mulheres são dadas em casamento, mas são como os anjos nos céus. Quanto aos mortos serem levantados, vocês não leram no livro de Moisés, no relato sobre o espinheiro, que Deus lhe disse: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ele é Deus, não de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Um dos escribas que havia se aproximado e ouvido a discussão, vendo que ele tinha lhes respondido bem, perguntou-lhe: Qual mandamento é o primeiro de todos? Jesus respondeu: O primeiro é: Ouve, ó Israel,
Jeová, nosso Deus, é um só Jeová. Ame a Jeová, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. O escriba lhe disse: Instrutor, o Senhor disse bem, em harmonia com a verdade. Ele é um só e não há outro além dele. E amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de toda a força, e amar o próximo como a si mesmo, vale muito mais do que todas as ofertas queimadas e sacrifícios. Com isso, Jesus, percebendo que ele tinha respondido de modo inteligente, disse-lhe: Você não está longe do reino de Deus. Mas ninguém teve coragem de lhe fazer mais perguntas. No entanto, ao continuar ensinando no templo, Jesus disse: Como é que os escribas dizem que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi disse, pelo Espírito Santo: Jeová disse ao meu Senhor: Sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. O próprio Davi o chama de Senhor. Então como ele pode ser seu filho? E a grande multidão o escutava com prazer. E ele ensinava, dizendo: Cuidado com os escribas, que querem andar de vestes compridas e querem cumprimentos nas praças públicas, os primeiros assentos nas sinagogas e os lugares mais destacados nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para impressionar, fazem longas orações. Eles receberão um julgamento mais severo. E ele se sentou com os cofres do tesouro à vista e começou a observar como a multidão punha dinheiro nos cofres do tesouro e muitos ricos punham neles muitas moedas. Chegou então uma viúva pobre e pôs neles 2 pequenas moedas de pouquíssimo valor. Ele chamou então os discípulos e lhes disse: Digo-lhes a verdade. Esta viúva pobre pôs nos cofres do tesouro mais do que todos os outros, pois todos eles puseram do que lhes sobrava. Mas ela, da sua carência, pôs tudo o que possuía, tudo o que tinha para viver. Capítulo 13. Quando ele estava saindo do templo, um dos seus discípulos lhe disse: Instrutor, veja que pedras e que edifícios maravilhosos! No entanto, Jesus lhe disse: Está vendo estes grandes edifícios? De modo algum ficará aqui pedra sobre pedra sem ser derrubada. Quando ele estava sentado no Monte das Oliveiras, com o templo à vista, Pedro, Tiago, João e André lhe perguntaram em particular: Diga-nos, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal de que todas essas coisas estão prestes a chegar a um final? Assim, Jesus começou a lhes dizer: Cuidado para que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Sou eu, e enganarão a muitos. Além disso, quando ouvirem falar de guerras e notícias de guerras, não fiquem apavorados. Essas coisas têm de acontecer, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos num lugar após outro. Também haverá falta de alimentos. Essas coisas são um começo das dores de aflição. Quanto a vocês, tomem cuidado. As pessoas os entregarão aos tribunais locais e vocês serão espancados nas sinagogas e serão postos diante de governadores e reis por minha causa, para darem testemunho a eles. Também, em todas as nações, as boas novas têm de ser pregadas primeiro. E quando levarem vocês para entregá-los, não fiquem preocupados com o que dizer, mas digam o que lhes for dado naquela hora, pois quem fala não são vocês, mas é o Espírito Santo. Além disso, irmão entregará irmão à morte, e o pai ao filho, e os filhos se levantarão contra os pais e farão com que sejam mortos. E vocês serão odiados por todos, por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim será salvo. No entanto, quando vocês virem a coisa repugnante que causa desolação estar num lugar onde não devia, que o leitor use de discernimento, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. O homem que estiver no terraço não desça, nem entre para tirar algo da sua casa. E o homem que estiver no campo não volte ao que deixou atrás para apanhar sua capa.
Ai das mulheres grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Persistam em orar para que isso não ocorra no inverno, pois aqueles dias serão dias de tribulação, como nunca ocorreu desde o princípio da criação, que Deus criou até agora, nem ocorrerá de novo. De fato, se Jeová não tivesse abreviado os dias, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, que ele escolheu, ele abreviou os dias. Então, também, se alguém lhes disser: vejam, aqui está o Cristo, ou vejam, ali está ele, não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e milagres a fim de desencaminhar, se possível, os escolhidos. Vocês, portanto, sejam vigilantes. Eu lhes disse tudo antecipadamente. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes que estão no céu serão abalados. E então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E então ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos desde os quatro ventos, desde a extremidade da terra até a extremidade do céu. Aprendam desta ilustração sobre a figueira. Assim que os ramos novos ficam tenros e brotam folhas, vocês sabem que o verão está próximo. Do mesmo modo, quando virem essas coisas acontecer, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes garanto que esta geração de modo algum passará até que todas essas coisas aconteçam. Céu e terra passarão, mas as minhas palavras de modo algum passarão. A respeito daquele dia ou daquela hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, mas somente o Pai. Sejam vigilantes, mantenham-se despertos, pois vocês não sabem quando é o tempo determinado. É semelhante a um homem que, ao viajar para fora, deixou sua casa e deu autoridade aos seus escravos, a cada um seu trabalho, e ordenou ao porteiro que se mantivesse vigilante. Portanto, mantenham-se vigilantes, pois vocês não sabem quando virá o Senhor da casa, quer tarde no dia, quer à meia-noite, quer antes do amanhecer, quer de manhã cedo, a fim de que, quando ele vier de repente, não os encontre dormindo. Mas o que eu digo a vocês, digo a todos: mantenham-se vigilantes. Capítulo 14. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festividade dos pães sem fermento. E os principais sacerdotes e os escribas estavam procurando um modo astucioso de prendê-lo e matá-lo. Pois diziam: não durante a festividade. Talvez haja um alvoroço entre o povo. E quando ele estava em Betânia, comendo na casa de Simão, o leproso, chegou uma mulher com um frasco de alabastro que continha óleo perfumado, nardo genuíno, muito caro. Ela rompeu o frasco de alabastro e começou a derramá-lo sobre a cabeça dele. Em vista disso, alguns disseram uns aos outros indignados: por que se desperdiçou esse óleo perfumado? Pois esse óleo perfumado poderia ter sido vendido por mais de 300 denários, e o dinheiro dado aos pobres. E ficaram muito aborrecidos com ela. Mas Jesus disse: deixem-na em paz. Por que vocês estão perturbando a mulher? Ela me fez uma coisa muito boa. Porque vocês sempre têm consigo os pobres e podem lhes fazer o bem sempre que quiserem, mas nem sempre terão a mim. Ela fez o que pôde. Ela se antecipou em derramar óleo perfumado sobre o meu corpo em vista do meu sepultamento. Eu lhes digo a verdade. Onde quer que se preguem as boas novas em todo o mundo, o que essa mulher fez também será relatado em memória dela. E Judas Iscariotes, um dos 12, se dirigiu aos principais sacerdotes a fim de entregá-lo a eles. Quando ouviram isso, se alegraram e prometeram-lhe dar dinheiro de prata, de modo que ele começou a procurar uma oportunidade para traí-lo. Então, no primeiro dia da festividade dos pães sem fermento, quando costumavam oferecer o sacrifício pascual, seus discípulos lhe perguntaram: onde o senhor quer que façamos os preparativos para tomar a refeição pascual? Em vista disso, ele enviou 2 dos seus discípulos e lhes disse: vão à cidade, e um homem levando um jarro de barro com água encontrará vocês.
Sigam-no, e onde quer que ele entrar, digam ao dono da casa. O instrutor diz: onde está a sala dos hóspedes, em que eu possa tomar a refeição pascual com os meus discípulos? E ele lhes mostrará uma grande sala no andar de cima, mobiliada e pronta. Façam ali os preparativos para nós. Então os discípulos foram, entraram na cidade e encontraram tudo assim como ele tinha lhes dito, e prepararam a refeição pascual. Depois de anoitecer, ele chegou com os 12. E enquanto estavam recostados à mesa e comiam, Jesus disse: digo-lhes a verdade. Um de vocês, que está comendo comigo, me trairá. Eles começaram a ficar tristes e lhe perguntavam um por um: por acaso sou eu? Ele lhes disse: é um dos 12, aquele que põe comigo a mão na tigela. Pois o Filho do Homem vai embora, assim como está escrito a respeito dele. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem! Seria melhor para esse homem que não tivesse nascido. E ao continuarem a comer, pegou um pão, proferiu uma bênção, partiu-o e deu a eles, dizendo: peguem, isto representa o meu corpo. E pegando um cálice, ele deu graças, deu-o a eles, e todos beberam dele. E lhes disse: isto representa o meu sangue do pacto, que será derramado em benefício de muitos. Eu lhes digo a verdade. Eu de modo algum beberei mais do produto da videira até aquele dia em que beberei vinho novo, no reino de Deus. Por fim, depois de cantarem louvores, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus lhes disse: todos vocês tropeçarão, pois está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas serão espalhadas. Mas depois que eu for levantado, irei adiante de vocês para a Galiléia. No entanto, Pedro lhe disse: mesmo que todos os outros tropecem, eu não tropeçarei. Em vista disso, Jesus lhe disse: digo-lhe a verdade. Hoje, sim, ainda esta noite, antes de o galo cantar 2 vezes, você me negará 3 vezes. Mas ele insistiu: mesmo que eu tenha de morrer com o Senhor, de modo algum o negarei. E todos os outros começaram a dizer a mesma coisa. Assim, chegaram a um lugar chamado Getsêmani, e ele disse aos seus discípulos: sentem-se aqui enquanto eu oro. E ele levou consigo Pedro, Tiago e João e começou a ficar profundamente angustiado e muito aflito. Disse-lhes: estou profundamente triste, a ponto de morrer. Fiquem aqui e mantenham-se vigilantes. E indo um pouco mais adiante, ele se prostrou no chão e começou a orar para que, se fosse possível, aquela hora se afastasse dele. E disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis para ti. Afasta de mim este cálice. Contudo, não o que eu quero, mas o que tu queres. Ele voltou e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: Simão, você está dormindo? Não teve força para se manter vigilante por 1 hora? Mantenham-se vigilantes e orem continuamente, para que não caiam em tentação. Naturalmente, o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Ele se afastou de novo e orou, dizendo a mesma coisa. E voltou novamente e os encontrou dormindo, pois estavam com os olhos pesados, e por isso não sabiam o que lhe responder. Voltou então pela 3ª vez e lhes disse: Numa ocasião como esta, vocês estão dormindo e descansando. Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue às mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora. Vejam, aquele que me trai está chegando. E imediatamente, enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, e com ele uma multidão com espadas e bastões. Eles tinham sido enviados pelos principais sacerdotes, pelos escribas e pelos anciãos. O traidor havia combinado com eles um sinal, dizendo: Aquele que eu beijar é ele. Prendam-no e levem-no embora sob vigilância. Então se dirigiu diretamente a ele, se aproximou e disse: Rabi! E o beijou ternamente. Assim, eles o agarraram e prenderam. No entanto, um dos que estavam presentes puxou a espada e atacou o escravo do sumo sacerdote,
decepando-lhe a orelha. Então Jesus lhes disse: Vocês vieram me prender com espadas e bastões, como se eu fosse um bandido? Dia após dia eu estava com vocês no templo, ensinando. Contudo, vocês não me prenderam. Porém, isso é para cumprir as Escrituras. E todos o abandonaram e fugiram. No entanto, um jovem, usando apenas uma roupa de linho fino por cima do corpo nu, começou a segui-lo de perto, e tentaram prendê-lo, mas ele largou a roupa de linho e escapou nu. Levaram então Jesus ao sumo sacerdote, e todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas se reuniram. Mas Pedro, de uma boa distância, o seguiu até o pátio do sumo sacerdote, e ficou sentado junto com os criados, se aquecendo diante de um fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio estavam procurando testemunhos contra Jesus, para entregá-lo à morte, mas não achavam nenhum. Na verdade, muitos davam testemunho falso contra ele, mas os seus testemunhos não estavam de acordo. Também alguns se levantavam e davam testemunho falso contra ele, dizendo: Nós o ouvimos dizer: derrubarei esse templo feito por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro não feito por mãos humanas. Mas mesmo nesse ponto seu testemunho não estava de acordo. Então o sumo sacerdote se levantou no meio deles e perguntou a Jesus: Você não diz nada em resposta? O que diz o testemunho destes homens contra você? Mas ele continuou calado e não deu nenhuma resposta. O sumo sacerdote voltou a interrogá-lo, dizendo: Você é o Cristo, o Filho do Bendito? Jesus respondeu então: Sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de poder e vindo com as nuvens do céu. Em vista disso, o sumo sacerdote rasgou suas vestes e disse: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia. Qual é a sua decisão? Todos decidiram que ele merecia a morte. E alguns começaram a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto, a esmurrá-lo e a dizer-lhe: Profetize! E depois de esbofeteá-lo, os oficiais de justiça o levaram. Então, enquanto Pedro estava embaixo no pátio, chegou uma das servas do sumo sacerdote. Vendo Pedro se aquecer, olhou bem para ele e disse: Você também estava com o Nazareno, esse Jesus. Mas ele negou, dizendo: Não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu para a entrada do pátio. A serva o viu ali e novamente começou a dizer aos presentes: Este é um deles. Mais uma vez ele negou isso. E pouco depois, os que estavam presentes começaram a dizer a Pedro de novo: Certamente você é um deles, pois de fato você é galileu. Mas ele começou a amaldiçoar a si mesmo e a jurar: Eu não conheço esse homem de quem vocês estão falando. Imediatamente, um galo cantou pela segunda vez. E Pedro se lembrou do que Jesus tinha lhe dito: Antes de o galo cantar 2 vezes, você me negará 3 vezes. E muito abalado, ele começou a chorar. Capítulo 15. Logo ao amanhecer, os principais sacerdotes com os anciãos e os escribas, sim, o sinédrio inteiro, se reuniram para decidir o que fazer. Depois amarraram Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Então Pilatos lhe perguntou: Você é o rei dos judeus? Em resposta ele disse: O Senhor mesmo está dizendo isso. Mas os principais sacerdotes o estavam acusando de muitas coisas. Então Pilatos voltou a interrogá-lo, dizendo: Você não tem nenhuma resposta para dar? Veja quantas acusações levantam contra você. Mas Jesus não deu mais nenhuma resposta, de modo que Pilatos ficou surpreso. Pois bem, por ocasião da festividade, ele costumava soltar um preso, aquele que pedissem. Naquela ocasião, o homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que, na sua rebelião, haviam cometido assassinato. Assim, a multidão se aproximou e começou a pedir que Pilatos fizesse para eles o que costumava fazer. Em vista disso, ele lhes perguntou: Querem que eu solte o rei dos judeus? Pois Pilatos sabia que os principais sacerdotes o tinham entregado por inveja. Mas os principais sacerdotes atiçaram a multidão para que, em vez disso, soltasse Barrabás. Então, Pilatos novamente lhes perguntou:
O que então devo fazer com aquele a quem vocês chamam de rei dos judeus? Mais uma vez gritaram. Para a estaca com ele! Mas Pilatos lhes disse. Por quê? O que ele fez de mal? Contudo, gritaram ainda mais. Para a estaca com ele! Assim, desejando satisfazer a multidão, Pilatos soltou Barrabás. E depois de mandar que Jesus fosse chicoteado, entregou-o para ser morto na estaca. Os soldados o levaram então para o pátio da residência do governador e convocaram todo o grupo de soldados. Eles o vestiram de púrpura, trançaram uma coroa de espinhos e a puseram nele. E começaram a lhe dizer: Salve, rei dos judeus! Também bateram-lhe na cabeça com uma cana e cuspiram nele. Então se ajoelharam diante dele e se curvaram. Por fim, depois de terem zombado dele, tiraram-lhe as roupas púrpura e puseram de volta nele suas roupas, e o levaram para fora para pregá-lo na estaca. Também um homem passava por ali, vindo do campo, certo Simão de Cirene, pai de Alexandre e de Rufo. Eles o obrigaram a prestar serviço carregando a estaca. Assim, levaram-no ao lugar chamado Gólgota, que traduzido significa lugar da caveira. Ali tentaram-lhe dar vinho misturado com uma droga, mirra, mas ele não quis tomá-lo. E o pregaram na estaca e repartiram suas roupas, lançando sortes para decidir quem ficaria com o quê. Era então a 3ª hora quando o pregaram na estaca. E a inscrição da acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Além disso, penduraram 2 ladrões em estacas ao lado dele, um à sua direita e outro à sua esquerda. E os que passavam o insultavam, balançando a cabeça e dizendo: Ah, você que ia derrubar o templo e construí-lo em 3 dias, salve a si mesmo descendo da estaca! Do mesmo modo, também os principais sacerdotes, junto com os escribas, zombavam dele entre si, dizendo: A outros ele salvou, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da estaca para que vejamos e possamos crer. Até os que estavam em estacas ao lado dele o insultavam. Quando chegou a 6ª hora, caiu uma escuridão sobre toda aquela terra, até a 9ª hora. E à 9ª hora, Jesus clamou em alta voz: Eli, Eli, lama sabactani, que traduzido significa: Deus meu, por que me abandonaste? E ouvindo isso, alguns dos que estavam por perto disseram: Vejam, ele está chamando Elias. Então alguém correu, ensopou uma esponja em vinho acre, colocou-a numa cana e deu a ele para beber, dizendo: Deixem-no. Vamos ver se Elias vem tirá-lo dali. Mas Jesus deu um alto grito e morreu. E a cortina do santuário se rasgou em 2, de alto a baixo. Então, quando o oficial do exército que estava ali, diante dele, viu que ele tinha morrido nessas circunstâncias, disse: Certamente, este homem era o Filho de Deus. Havia também mulheres observando de certa distância. Entre elas estavam Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o menor, e de Josés, e Salomé. Essas mulheres o acompanhavam e serviam quando ele estava na Galileia. Também estavam ali muitas outras mulheres que tinham ido com ele a Jerusalém. Então, visto que a tarde já estava avançada e era o dia da preparação, isto é, o dia antes do sábado, chegou José de Arimateia, membro bem conceituado do conselho, que também aguardava o reino de Deus. Ele tomou coragem, compareceu perante Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Mas Pilatos quis saber se ele já estava morto, e convocando o oficial do exército, lhe perguntou se Jesus já tinha morrido. Assim, depois de se certificar por meio do oficial do exército, concedeu o corpo a José. José comprou linho fino e tirou o corpo da estaca. Depois o enrolou no linho fino e o colocou num túmulo que tinha sido aberto na rocha. Então rolou uma pedra até a entrada do túmulo. Mas Maria Madalena e Maria, a mãe de Josés, ficaram olhando para onde ele tinha sido colocado. Capítulo 16. Então, passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para passar no corpo dele. E no primeiro dia da semana,
chegaram bem cedo ao túmulo, depois de o sol se levantar. Diziam umas às outras. Quem rolará a pedra da entrada do túmulo para nós? Mas, ao levantarem os olhos, viram que a pedra, embora muito grande, tinha sido rolada. Quando elas entraram no túmulo, viram um jovem sentado à direita, usando uma veste comprida, branca, e ficaram espantadas. Ele lhes disse: Não se assustem. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi morto na estaca. Ele foi levantado. Não está aqui. Vejam, este é o lugar onde o colocaram. Agora vão, digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Ali o verão, assim como ele lhes disse. Então elas saíram e fugiram do túmulo, tremendo e tomadas de emoção. E não disseram nada a ninguém, pois estavam com medo.